Seja bem-vindo ao Nerd em Série, aqui é Fernando Padawan. Hoje trago para vocês o meu review atrasado de Rogue One, uma história Star Wars. Galera, como é bom poder ir ao cinema e ver um filme da saga das sagas. Eu fui ao cinema para ver um filme que todos nós já sabíamos o final, mas mesmo assim é aquele filme que mexe com a gente, né? Porque é um filme, ou melhor dizendo, é uma história Star Wars. Mas agora eu vou falar um pouquinho do filme, vou resumir bem para vocês o plot, né? É um grupo de rebeldes que eles vão atrás dos planos da Estrela da Morte para poder destruir a maior arma de destruição em massa já feita na história. E é isso. Esse é o resumo, esse é o plot, simples assim, não é? Como eu falei anteriormente para vocês, pessoal, é um filme que a gente já sabe o final, até porque é o início do episódio 4, Uma Nova Esperança, né? Agora eu vou falar um pouquinho com vocês aqui sobre a nostalgia que a gente encontra no filme, tá? Esse filme é cheio de referências a todo o universo Star Wars, não somente aos filmes. Como, por exemplo, a gente encontra nesse filme o leite azul da Tia Beru que é a tia do Luke Skywalker, né? A gente também encontra aquele brigão que esbarrou no Luke, quando o Luke chega com o Obi-Wan naquele barzinho lá, né? No episódio 4 também. Nesse filme a gente também tem o personagem do Forrest Whitaker, né, que é o Saul Guerreira, que é tipo o revolucionário ali do pedaço ali, né? E não, ele não está afetado no filme, que tem muita gente falando, o Forrest Whitaker fez o personagem todo afetado, todo cheio de coisa. Não, ele não está afetado, ele tem aquele jeito dele. Afinal de contas, o cara não tem as pernas, provavelmente já não tem nem mais pulmão, tanto que ele usa aquela máscara para poder respirar de tempo em tempo. Não, ele não é afetado, mas vamos focar. O próprio Saul Guerreira, ele é um personagem da animação Clone Wars, que é uma animação excelente. Se eu não estou enganado, vocês encontram ela na Netflix. Dá uma pesquisada lá que vocês provavelmente vão achar ela. Ainda nessa nostalgia, barra easter egg, né? Barra referência. Tem um momento lá que a gente consegue ver a Ghost, que é a nave do Star Wars Rebels, né? Que é a animação atual de Star Wars, que é excelente também. Tá na terceira temporada, corre pra ver. E ainda falando sobre Star Wars Rebels, tem um droid no hangar ali em Yavin 4, que é a base dos rebeldes ali da Aliança, né? Que ele é muito, mas ele é muito igual ao Chopper, que é o robozinho da animação Star Wars Rebels. Se não é o Chopper, é muito parecida, ou pelo menos é da mesma série, né, do Chopper, né? Como a gente já viu outros robôs iguais ao R2-D2, que são da mesma série do R2-D2, a não ser que seja da mesma linha de produção, se não for isso, era o Chopper. Uma outra referenciazinha, assim, que eu observei, se você notar no começo do filme, a Jean, ainda criança, ela tá dentro de um buraco, né, de uma espécie de um túnel, assim, né? Essa cena é muito parecida com uma cena do próprio Star Wars Rebels, que eu falei anteriormente, onde o Ezra Bridger, que é o personagem principal da animação, né? Na casa dele também tem um túnel parecido com esse, e ele se esconde lá dos Stormtroopers, né? Quando os Stormtroopers invadem a casa dele, ele se esconde nesse buraco que parece um túnel, né? É uma outra referenciazinha aí que eu peguei. Mas são muitas as referências, você vai ver o filme, ou se você já viu o filme, você sabe do que eu tô falando. Agora, falando sobre os personagens, pessoal, o principal personagem pra mim não foi a Jean, não foi o Cassian, não. Pra mim, o principal personagem é a missão propriamente dita, entendeu? Uma vez que, se a gente lembrar bem, essa equipe Rogue One, né? Ela funciona como uma espécie de esquadrão suicida, mas no caso o esquadrão suicida bem feito, né? Ao contrário do da DC, que foi aquilo que foi. Então, assim, na minha opinião, a gente não liga muito para os personagens, né? E a gente se preocupa mais na execução da missão, no passo a passo para executar a missão. Que eles conseguem executar a missão, a gente sabe porque a gente já assistiu o episódio 4, Uma Nova Esperança. Então a gente sabe que eles tiveram sucesso, mas a gente não sabe a trajetória. Então é essa coisa que fomenta a gente, é isso que a gente quer saber, né? Como foi o passo a passo da missão, né? E isso transforma, no meu ponto de vista, a missão como o principal personagem do filme, entendeu? Agora eu queria falar com vocês também um pouco sobre as imagens, cara, porque tá impressionante, assim. A gente tem, por exemplo, um sobrevoo, em outro momento também a gente tem uma câmera aérea também, a gente consegue ver em Jeddah, tem uma estátua, assim, no formato de um Jedi segurando o sabre, né? Lembrando que a cena dos trailers, elas não estão no filme, tá? Deixei isso bem claro também. Mas voltando ao caso. Então a gente consegue ver essa imagem impressionante, assim, dessa estátua gigantesca, assim, enorme, de um Jedi segurando o sabre, né? E também falar um pouquinho, assim, de outras imagens que o diretor, ele trabalhou muito bem a escala, né? A proporção dos objetos na cena, né? Então, por exemplo, a gente vê, logo na abertura, um TIE Fighter, aquele caça tradicional do Império, né? A gente vê que ele tá voando ali, nisso vai saindo da escuridão um Destroyer. E a gente vê a proporção da escala, que ele é tão pequeno
perante o Destroyer que chega a ser insignificante, né? Ao mesmo tempo, a cena continua e a gente vê que esse Destroyer, que é gigante, o Destroyer ele é enorme, ele é gigantesco, e a gente vê que a cena tá continuando e esse Destroyer fica insignificante perante a Estrela da Morte que tá surgindo atrás dele. É impressionante. O Destroyer ele é uma formiguinha perante a Estrela da Morte que é gigantesca, né? Falando ainda de Destroyer, tem uma cena que se passa em Jeddah e tem um Destroyer pairando sobre a cidade de Jeddah. E o Destroyer ele chega a ser pelo menos do tamanho da cidade inteira de Jeddah. Ele é enorme, ele é gigantesco, entendeu? É muito grande. A gente tem como exemplo no episódio 7, né? Que a Millennium Falcon entra dentro de um Destroyer, né? Consegue voar por dentro dele e tudo, né? Então, vocês têm uma noção de quanto é grande, né? Ainda falando em escala e proporção, a gente vê os rebeldes naquela cena da praia, em Scarif, a proporção deles em relação aos andadores, né? Os andadores são enormes, são gigantes, e eles ficam lá, sabe? Batendo na patinha do andador. É impressionante a proporção que o diretor conseguiu usar. Ah, pessoal, quero falar com vocês agora sobre uma coisa que tem muita gente falando mal, outras tantas pessoas falando bem. Eu sou um daqueles que eu vi com bons olhos, tá? Já vou adiantar pra vocês a minha opinião. É o seguinte, nesse filme a gente vê o Tarkin, que é o mesmo personagem do episódio 4, né? Só que o que acontece? O ator, o Peter Cushing, que interpreta o Tarkin, ele morreu aos 81 anos em 1994. Ou seja, faz muito tempo. Aí eles aplicaram a CGI que a Marvel já usou nos filmes dela, com o Robert Downey Jr., com o Michael Douglas, enfim, aquelas CGIs que a gente já viu nos filmes da Marvel, né? Até porque é a mesma empresa. Pra mim, a CGI do Tarkin ficou muito bem feita. Tanto que tem até um reflexo no vidro, assim. Ficou muito, muito bem feito. Tanto a parte do reflexo do vidro, o close no rosto dele. Ficou muito bem feita mesmo. Agora, eu já não gostei muito da CGI da Leia, né? Porque eles fizeram o mesmo processo nos dois, né? É um ator e uma atriz, né? Que emprestaram o corpo para poder viver tanto o Tarkin quanto a Leia. Então, eles removem digitalmente o rosto do ator e da atriz e substituem pelos atores, né? No caso, o Peter Cushing e a Carrie Fisher, né? O dela eu já não gostei muito, já achei muito fake. Mas o do Tarkin eu achei legal. Se você assistiu o filme, deixa aqui no comentário a sua opinião, tá? Por favor. Agora, pessoal, como o filme é um filme de guerra, propriamente dito, as cenas de guerra, elas estão fantásticas, entendeu? Todas elas. Lembrando que a gente não tem nenhum Jedi no filme, né? Então é basicamente guerra mesmo. O pipoco come solto. Por exemplo, a gente tem uma cena em Jeddah, que a hora que você assiste assim, ela lembra muito essas guerras atuais, né? No Iraque, no Afeganistão, nesses países lá no Oriente, lá, né? Cenas essas que lembram muito do filme Falcão Negro em Perigo. Todos devem ter assistido esse filme já, né? É aquelas ruas bem estreitinhas, aquelas vielas, né? Aqueles bequinhos. Do nada o inimigo sai atirando, jogando granada, esse tipo de coisa. No filme do Rogue One, eles fizeram exatamente isso na cidade de Jeddah, né? Os rebeldes atacando ali o grupo do Sal Guerreira, né? Atacando os Stormtroopers ali. Porque o grupo do Sal Guerreira queria roubar os cristais Kyber que os Stormtroopers estavam levando. Cristais esses que dão força ao Sabre de Luz e à Estrela da Morte também, né? Mas ainda falando nessas cenas de guerra, a gente também teve em Scarif uma cena que, quando você assiste, é automático vir na sua mente a invasão da praia da Normandia no dia D, durante a Segunda Guerra Mundial. É uma cena muito, muito igual, assim. Os rebeldes correndo ali na praia, atirando. É uma cena que já automaticamente que você vê, já te vem na mente, né? A invasão à Normandia, né? Agora, uma batalha que foi impressionante foi as naves tentando destruir o escudo que protege Scarif. É a melhor cena de navinha de toda a saga Star Wars. Agora, nessa cena me chamou a atenção duas aparições. Uma é a Ghost, aquela nave do Star Wars Rebels, né? Que eu já mencionei anteriormente. E a outra é a do General Merrick. Aí você deve estar se perguntando quem é o General Merrick. O General Merrick, ele tá pilotando uma X-Wing durante essa batalha. Mas a questão é, ele é interpretado pelo ator Ben Daniels, que é o Padre Marcos da série The Exorcist. Você assiste aqui no canal, eu tenho todos os episódios comentados aqui, tem a playlist. Recomendo a vocês assistirem aqui meus vídeos comentados, tá? Tem que puxar a sardinha pro próprio canal, né? Agora eu queria falar com vocês um pouquinho sobre os personagens principais. Todos eles entregam muito bem seus papéis. Mas nós que somos fãs de Star Wars, nós nos identificamos mais com, por exemplo, o Chirrut, o japa maluco do bastão. Ele não é um Jedi, mas ele acredita na força. E também a gente se identifica muito com o robozão sarcástico, o K2SO, né? Que é interpretado pelo ator Alan Tudyk, que é mais um robô
incrível que a saga Star Wars produziu. Se você assistiu, você sabe do que eu tô falando. Agora, como eu falei dos personagens principais, queria falar um pouquinho do pseudo-vilão, o diretor Krennic, que assim, basicamente pra mim, ele só serviu pra uma única coisa. Para ele poder apresentar o mestre, o Lord Darth Vader. Esse sim é a melhor coisa do filme. Lembrei que tem uma cena dele que me lembrou muito, mas muito os jogos da série Force Unleashed. Se você gostou desses jogos, tanto o primeiro quanto o segundo, você vai adorar a cena do Darth Vader nesse filme, que é fenomenal. E se vocês gostam de jogos, eu recomendo para vocês ouvirem um podcast. É um podcast que eu faço com um brother meu, chamado Brothercast. Eu vou deixar o link aqui na descrição, lá vocês vão encontrar vários podcasts que a gente já gravou. Se eu não me engano, o podcast número 10 é o nosso podcast sobre Star Wars. E lá a gente fala de jogos que a gente jogou ao longo dos anos e a gente discute um pouco sobre eles. É um bate-papo. Vocês vão curtir, vai lá, baixa o podcast, ouve. Se você preferir ter um playerzinho no post, você vai lá, dá um play, ouve também. Recomendo pra vocês. E como é um podcast meu, eu tenho que dar aquela puxada de sardinha pro meu lado também, né? Dá um apoio pra gente aí. E voltando a falar do filme, isso me lembrou uma outra coisa. Esse filme, Rogue One, ele não tem aqueles letreiros iniciais no começo do filme. Ao contrário de todos os filmes numerados da Star Wars, e ao contrário dos jogos também de Star Wars, porque o próprio Force Unleashed tem o letreiro, né? Então, outros tantos jogos também tem esse letreiro inicial. Esse filme não tem. E pelo que já falaram, parece que o do Han Solo também não vai ter. Que eles estão fazendo essa separação. Os filmes numerados têm e os que são spin-offs não vão ter. Lembrando, galera, que ao longo do filme a gente conseguiu acompanhar desde a construção até o teste final da Estrela da Morte. E assim, pelos meus cálculos, levou mais ou menos aí uns 20 anos para construir a Estrela da Morte. Porque a gente tem um lapso aí de, se eu não me engano, 15 anos, da Jean pequena para Jean adulta. E quando o Krennic aparece no começo, ele fala que teve que dar uma parada na construção da Estrela da Morte porque não estavam conseguindo desenvolver, né, ela. Tanto que ele foi atrás do pai da Jean, né. Então dá mais ou menos isso aí, uns 20 anos mais ou menos. Agora eu tenho 3 curiosidades aqui, pessoal, que me ocorreram. Uma é que ao longo do filme, se vocês notarem, eles falam inúmeras vezes a palavra esperança. E isso fica bem claro que é uma referência ao episódio 4, Uma Nova Esperança. A segunda curiosidade é que o senador Organa, que é o pai da Leia, né? Pai adotivo, no caso, ele ficou de procurar o amigo especial dele, né? Que no caso seria uma referência ao Obi-Wan Kenobi, né? Já a terceira curiosidade é que a força nesse filme, ela é tratada como uma religião, entendeu? Tanto que ela tem um pessoal ali que funciona como uns sacerdotes ali do templo, né? Templo esse que foi destruído pelo Império, né? Lá em Jeddah. E se você observar o Chirrut, durante o filme inteiro ele fica repetindo várias e várias vezes, como se fosse um mantra, né? Eu estou com a força e a força está comigo. Eu estou com a força e a força está comigo. Ele fica falando isso inúmeras vezes, como se fosse realmente um mantra. Ele crê na força, né? Como se fosse uma questão de fé, de religiosidade, né? Como se fosse de fato uma religião, né? Bom, galera, resumindo, o filme é muito bom, ele é fechadinho, ele tem um início, um meio e um fim. Ele dá uma barrigadinha ali no meio. A parte final é excelente, é fenomenal. Ele conseguiu entregar pra mim, pelo menos, tudo aquilo que ele prometeu. Ele não é perfeito, mas ele é um filme muito, muito bom. Agora eu queria saber de você, o que você achou desse filme? Deixa aqui no comentário, tá? Agora, pessoal, a única coisa realmente a se lamentar foi a morte da atriz Carrie Fisher, a nossa eterna princesa Leia. Ela veio a falecer agora no dia 27 de dezembro de 2016. Se não bastasse isso, mais triste ainda, pelo menos para a família dela, né, no caso, foi que no dia seguinte, ou seja, no dia 28 de dezembro de 2016 agora, a mãe dela veio a falecer. Ou seja, ela faleceu num dia e a mãe veio a falecer no dia seguinte. Você deve estar se perguntando, mas Fernando, quem é a mãe da Carrie Fisher, né, da princesa Leia? A mãe dela é a Debbie Reynolds, que quando eu era criança, eu assisti muito, muito na Globo, que a Globo passava todo ano 1 milhão de vezes na época, o filme Cantando na Chuva. Todo mundo confunde com Dançando na Chuva, mas é Cantando na Chuva. Ela é a atriz principal desse filme, Cantando na Chuva, que é um filme novinho aí, é de 1952, tá? Fica a referência pra você buscar aí se você quiser assistir. Que é um filme muito bom, diga-se de passagem. Então foi um final de ano que ao mesmo tempo foi muito bom, porque a gente teve mais um filme da saga, e também foi muito triste, porque teve a morte da princesa Leia, da atriz que interpreta a princesa Leia, e da mãe dela. Lembrando, pessoal, que a atriz Carrie Fisher, que interpreta a princesa Leia, atualmente General Leia,
já tinha gravado as cenas pro episódio 8. Então, no final deste ano aqui, de 2017, em dezembro, quando estreia o episódio 8, sim, nós teremos a General Leia no filme, porque já estavam gravadas essas cenas. Pessoal, no final do vídeo aqui eu tô deixando algumas imagens da Carrie Fisher e da mãe dela, prestando nossos respeitos, sobretudo a família dela, mas também a todos nós que somos fãs da saga Star Wars. Comenta aqui, deixe seu apoio à família da Carrie Fisher e da mãe dela. Mas, pessoal, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Aqui no final do vídeo eu vou deixar algumas imagens tanto da Carrie Fisher quanto da Debbie Reynolds, mãe e filha, né? Prestando o nosso respeito às duas. Que a força esteja contigo.